Então, pessoal, hoje a gente vai usar bem mais a televisão, tá? Então, se vocês quiserem meio que se direcionarem para um local mais aqui, para não ficar muito ruim para vocês desse canto, tá bom? Beleza. Quando a gente pensa em crase, a gente tem que entender regência. Crase só faz sentido com a regência na cabeça. Porém, o que é regência, né? Aqui está dizendo o seguinte, que chamamos de regência verbal e regência nominal a relação de subordinação existente entre o verbo ou um nome e relação entre o nome e ou o verbo e seus complementos. Ou seja, existe uma área... Quando a gente passa a estudar esse conteúdo, na verdade, vocês vão rever coisas que vocês já estavam vendo ontem. Transitividade, verbo, essas coisas todas. E eu não quero que vocês pensem que o conteúdo de regência, tipo, é um novo conteúdo. Na verdade, é uma forma padrão de olhar para a nossa escrita. Quando esse conteúdo propõe, por exemplo, aqui, vou voltar no edital, olha lá. Olha só como é que ele propôs especificar isso aqui, ó, língua padrão. Aí ele fala assim, por que tem que estudar língua padrão? Porque tem que entender crase, regência, concordância nominal e verbal. Mas por que isso aqui seria uma ideia de língua padrão? É porque esses conteúdos, nós brasileiros, sempre falamos de um jeito coloquial. Ou escrevemos errados. As coisas erradas. Por exemplo, crase. Crase, na oralidade, ninguém precisa, porque ninguém vai ver a crase no ar. Mas as meninas ó, concordância verbal. A gente está acostumado a falar, os guri chegou. Olha, para norma culta não dá, os guri chegou. Os guris chegaram. Então, por que isso, a gente vai olhar para isso como língua padrão? Porque, recorrentemente, nós, brasileiros, temos deslizes. E aí, isso aqui são receitas para você corrigir esse processo, tá? Então, beleza. Vamos já colocar aqui de volta na definição aqui. Então, em um período que você vai provavelmente ter um sujeito, um verbo e um complemento, quando tiver complemento, né? Você vai olhar para a frase sempre de duas maneiras. De um lado, você vai perceber que a relação entre o sujeito e o verbo, os guri chegou, olha lá, os guri chegou. Nem coloca o U, né? Porque fica na oralidade, fica bem assim, chegou. Ó, os guri chegou no baile. Então, olha só alguma coisinha aqui, tá? É preocupação do os guri chegou de qual área da norma culta? Da língua padrão. A preocupação em corrigir essa etapa aqui, ó, a relação entre sujeito e verbo. Sujeito e verbo é preocupação da concordância. É o nome do conteúdo que a gente também vai ver hoje. No caso, como a concordância não pairou no verbal, e também no nominal, ó. No nominal também afetou, porque deveria estar os guris. Olha lá, faltou um S aqui. Então, afeta a concordância nominal e também a relação do os guri chegou, os guris chegou. Olha lá, chegaram. Então, essa alteração seria o que a gente chama de concordância verbal. Então, enquanto a concordância olha para o sujeito e o verbo, vai ter uma outra área que vai olhar para a relação do verbo e a sua subordinação. A regência. Porque a regência não tem nada a ver com sujeito. Bota isso na sua cabeça. A regência tem a ver com verbo e complemento. É essa relação aqui de troca. É aqui que a gente vai ter que perceber se a preposição está correta ou não. Por exemplo, olha aqui, ó. Olha um erro de regência. Qual é o erro de regência que está aqui? Para a norma culta não é chegar no. Quem chega para a norma culta, o verbo chegar, ninguém chega em. Não existe essa preposição com o verbo chegar. Cheguei em casa. Não, cheguei à minha casa. Arruma a regência.
Quem chega, chega a. Então, olha aqui, ó. Aqui já seria a preocupação da concordância? Não. Aqui é a preocupação da regência verbal. Então, é isso. Vamos escrever aqui. Regência. É mais ou menos assim que a regência e a concordância, elas se entendem dentro de um período. Tá. Tendo isso em mente, vamos à crase. Chamamos de crase a fusão. Fusão, inclusive a tradução da crase, porque crase é uma palavra que está no grego. Então, ela vem do grego. E sendo uma palavra grega, na sua tradução para a língua portuguesa, a gente chama ela de fusão. Ocorrida entre a preposição a e o artigo a. Ou os pronomes a e aquele. Olha, aquela e aquilo. Todas essas palavrinhas aqui, ó. Deixa eu colocar de vermelhas. O artigo, o pronome, esse pronome, esse pronome e esse pronome, eles podem ficar com crase. Tá? O artigo pode receber o pronomezinho. Esse pronome aqui é quando ele está junto com a qual. Tá? Também. Então, é quando ocorre essa situação aqui, ó. E aí, não, mas não vou dizer para você que sempre o a qual e o as quais vai ter crase, gente. Vai ter que vir dentro da regência da frase. Que a gente vai entender o mecanismo de regência para a gente sacar isso, tá? Que eu vou explicar. Então, pode sim, ó, o a preposição juntar com o a do a qual. Aí fica a qual. E o aquele também. Pode também, o aquele, mas aquele não é feminino, não importa. No caso do aquele, aquela, aquilo, os três podem ser craseados. Aqui não é preciso que haja o feminino como preponderância. Aqui, no aquele, aquela, aquilo, isso não vai ser levado em consideração. Tanto faz. Ambos os conteúdos fazem parte do mesmo raciocínio. Afinal, crase é uma questão de regência. E aí a gente vai começar a aprofundar isso. Ok. Para podermos provar como a relação de regência e crase é muito próxima, vamos olhar para esse slide aqui, que tem um quadro aqui bem legal para vocês olharem. Olha só. Quando eu penso na regência unicamente, eu fico preocupado em acertar a preposição que o verbo exige. Eu não posso errar a preposição. Esse é um segredinho desse conteúdo. A maior preocupação da regência é em acertar a preposição. Mãe, vou no jogo. Mãe, vou no jogo? Vou ao jogo. Então, olha lá. Apesar da nossa coloquialidade reinar, na maior parte dos casos, porque a gente não está o tempo todo atento à nossa fala. Nós não estamos o tempo todo atentos, né? E aí nós deslizamos. Só que na frente de um patrão, de um professor, a gente ainda tenta meio que se corrigir, se policiar, mas às vezes não. Então, para a prova, eu vou ter que ter esse domínio. Vou ao dentista. Olha lá. Porque quem vai? Vai a. Cheguei a Belo Horizonte. Porque quem chega, chega a algum lugar. Ele mora em São Paulo. Porque quem mora, mora em algum lugar. Joana namora Antônio. Enquanto alguns diriam, namora com. Não é namora com. Ninguém namora com ninguém. Eu namoro Caio. Eu namoro Jéssica. Eu namoro Filomena. Eu namoro minha namorada. Meu namorado. Eu namoro alguém. Namorar é transitivo direto. Mas onde que você vai ouvir? Você vai ouvir o quê? Ah, você namora? Namoro. Com quem que você namora? Namoro com... Já errou, tá? Ok. Beleza. Então, namora não tem. A regência de namora é transitiva direta, essa regência. Não tem preposição. Simpatizo com Lúcio. Também um erro muito comum. Tem gente que coloca o simpatizo-me. Eu me simpatizo. Tem gente que usa o verbo junto com o pronome. Ah, eu me simpatizei. Não, tira o me, por favor. É só eu simpatizei com ele. Eu simpatizei. Nós simpatizamos. Não é nós nos simpatizamos. Não tem esse pronome junto, não, gente.
Só simpatizei. Simpatizou. E o preferir também apresenta certos erros de regência. Ó. Prefiro dançar a fazer ginástica. Eu prefiro algo. Ó, o preferir ele é verbo transitivo, direto e indireto obrigatório. Ele nunca vai ser um que você escolhe. Eu vou escolher mostrar esse em vez desse. A não ser que a frase já permita pelo contexto, na conversa, no diálogo. Mas olha lá, eu prefiro dançar, objeto direto. Olha a preposição, fazer ginástica. Então lá, eu danço, eu prefiro dançar a fazer. Quais são os erros bem comuns com preferir? Eu prefiro dançar do que, eu prefiro isso que, eu prefiro dançar que fazer ginástica. Eu prefiro, outros erros também horríveis, né? Que as pessoas intensificam aqui, não é para intensificar. Eu prefiro mais dançar, eu prefiro muito mais. Não, isso é loucura. Tá? Para gramática, isso é loucura. Mas, na coloquialidade, a gente faz, porque a gente acha mais bonito, né? Mais emocionante fazer. Ok, mas emoção não é interessante na hora da prova, isso fica mais intenso. Mas não pode, são erros da regência do preferir. Não assistimos ao show. Tem gente também que erra o assistir, né? É porque o assistir tem diferenças. O assistir ele tem várias regências. Ele tem de ver, como ver novela, ver filme. Ele tem também no sentido de ajudar, de dar assistência. E também tem um antigo que Machado de Assis gostava de escrever nos livros dele. O de morar. Eu assisto em Cuiabá há 20 e tantos anos. É mais antigo, mas é bom vocês ficarem atentos, porque isso ainda cai em concurso, hein? Ainda cai esse assistir em. É porque vocês podem estranhar, achar que está errado, né? Nunca vi, professor. O João assiste em Maringá. Já ia arriscar. Agora, olha aí, ó, a relação da regência. As preposições vão surgindo, certo? Em todos os casos. E no caso da crase também. Olha lá. Ó. Obedecemos ao regulamento. Ó, só para você perceber quando ocorre com o masculino. Olha aqui. Ó. Obedecemos ao regulamento. Porque quem obedece, obedece a algo. Então, por isso que o a juntou com o do regulamento. Ó. Agora, se eu trocar regulamento por norma, quem é o acompanhante de norma? É um azinho. Quem obedece, obedece a algo. Então, o a do obedece vai aqui, ó. Olha aqui a fusão acontecendo, ó. Olha a fusão. A fusão, ó aqui, Goku, Vegeta, Super Saiyajin. Não é assim que rola no desenho? Eles não fazem um efeito da fusão? Então, Goku, Vegeta, Super Saiyajin. Se o Vegeta não tá, não tem crase. Se o Goku não tiver, também não tem. Ok. Fui ao parque. No caso masculino, ó, quem vai, vai a algum lugar. E parque é o, né? Então, lá, a mais o, ao. Fui à cidade. Cidade feminino e o a do fui está aqui. Fusão. Ano passado, destinei-me ao Piauí. Ixi, não saiu o Piauí. Acho que o povo nem me quer mais agora lá. Ó. Ao Piauí. Beleza. Então, tá aqui. Destinei-me. Quem se destina a algum lugar. Ok. Ano passado, destinei-me à Bahia. Então, mesma coisa. Quem se destina a. E Bahia é um nome que tem artigo, né? A Bahia. Depois eu vou falar daquele negócio de vai a, quem vai a, volta a dar, quem vai a, volta a D. Eu tenho isso, tá? Mais pra frente, calma aí. Ok, tá aqui a Bahia com crase, ó. Mas só ocorreu crase por quê? Porque é uma questão de regência ou não é? Você tá entendendo que existe uma preposição antes da coisa acontecer? Ó, o princípio básico é entender regência. Saber que é entre esse verbo e o resto. Se esse verbo pedir qualquer preposição, eu preciso ficar atento. Olha aqui. Se esse verbo pedir preposição de, pedir a preposição com, se ele pede a preposição a, se ele pede a preposição para, é preciso que essa preposição apareça na frase. Você não pode, você não tem autorização para omitir uma preposição quando ela é obrigatória.
Ah, eu vou omitir porque... Não, não omita. É uma parte essencial daquela regência. Se a gente tirar, a gente perde ponto. Então, dependendo do que você vai somar, olha lá, um verbo que pede o D, por exemplo, gostar. Gosto do morango, olha lá, o morango. O que vai acontecer com essa palavra masculina que tem um artigo masculino? D mais o, vai fundir aqui, ó, do, gosto do morango. Viajei com o, o Robert. Olha lá, não tem o com? Só o com não vai juntar com ninguém, mas vai estar aqui, ó, viajei com alguém. Olha lá, o com está aqui, regência. Vou a, vamos lá, vou à feira. Então, lá, a feira, está aqui, a feira, está aqui o artigo de feira. Quem vai à feira. Então, o a mais a crase. Eu vou para a feira, para a feira. Eu vou para a feira. O para aparece. Então, a crase, ela é um resultado de regência, pessoal. Isso está claro para vocês agora? Certo. Então, tudo que eu tenho que pensar, eu não posso pensar sem acreditar que a preposição é precisa aqui nesse momento para me conduzir à crase. Tendo isso, então, em mente, vamos aqui voltar a um processo de regência, né? Porque nossa aula ainda não é de crase. Só mostrei aqui para vocês entenderem como os dois têm muita relação próxima. Regência verbal. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, como os objetos diretos e os objetos indiretos. Ou caracterizam, porque ó, eu vou ter adjuntos adverbiais que não vão complementar, mas que podem ajudar a aumentar a frase, quando ela precisa. Por exemplo, mãe, eu fui. Olha lá, o verbo ir, para quem, não sei se... Vamos lá, vamos ver, peraí. Eu fui. Eu fui. Né? Eu fui, ponto. O que vocês acham? Assim, sem contexto nenhum. Minha mãe já esqueceu, minha mãe já está com 60 e poucos anos, ela esquece algumas coisas, então, aí ela não vai ficar lembrando toda hora. Se eu chegar para ela, mãe, eu fui, ela vai ficar assim, mas tá louco, guri, fala direito. Pergunto para você, qual é a transitividade desse verbo? Ele pede ou não pede complemento? Pede? E qual é o complemento que ele pede? Ah, algum lugar. Certo. Só que eu vou te dizer uma coisa, se ele é um verbo que pede complemento, então qual é o nome dele? Verbo transitivo? Indireto, porque tem a preposição. Quem vai a. É isso? Muito bem. Só que vocês não acertaram. Esse verbo é um verbo intransitivo. Ele não pede complemento. Tá chocado? Parece estranho acreditar em mim agora, né? Você fala assim, mas professor, dentro da frase, essa palavra pede complemento. Como que o senhor está me dizendo que ele não pede? O verbo ir é um verbo intransitivo, gente. A única coisa que ele recebe é um caracterizador de lugar, que a gente já sabe o nome, que ele não é complemento. O nome dele não é complemento. O nome dele é adjunto adverbial de lugar. Então, o que pode acontecer com alguns verbos que parecem pedir complemento é que eles recebem um adjunto como um caracterizador ali, meio que fake. É tipo um complemento fake. Não faz sentido sem o adjunto. Mas ele é intransitivo. Em base na sua... Não fale complemento. Certo, ok. Mas não fale complemento. Você está indo para um lugar. Isso. Eu também faria essa cara. Ah, que besteira isso, né? Ok, mas é porque às vezes vocês precisam... Vai que lá na alternativa diz, o complemento à feira, pé, não é. Olha lá, o próprio enunciado da letra C está dizendo que o adjunto é complemento. Ó, isso é pegadinha. Tá? Então é bom saber. Mas concordo com todos vocês que fica estranho. E tem verbos assim. Geralmente são esses verbos que são de significação de lugar. Tipo assim, eu fui, eu me dirigi. Esses verbinhos.
Todos os verbos que pedirem o adjunto adverbial, a gente vai ver que ele é adjunto. Nunca vai ser complemento desse verbo. Vamos lá. Maria gosta, José. O que eu coloco aqui? D, olha lá. A regência é pelo D. Já que a regência é pelo D, então qual é a regência em nome e sobrenome do gostar? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, que a partir da preposição teremos o objeto indireto. Então, a regência do verbo gostar aqui é VTI. Existe outra regência dele, professor? Conta pra gente. Existe. Uma que quase ninguém usa. Na verdade, a gente usa um outro verbo no lugar dele. Só que quando a gente não tinha esse verbo novo, ainda usávamos esse verbo gostar. Olha que estranho. Maria já gostou o sabor da carne. Você entendeu ou não entendeu? Tenta entender. Tenta entender o que pode ser o significado de gostou aqui. Degustou, experimentou. Então, esse gostou vem é o que a gente usa hoje, é o degustar. Né? Que fica... Hoje a gente usa o degustar. Mas, ó, veio assim antes, na época dos portugueses. Maria, já gostou a carne? Aí tem o gostou de. Porque o gostou de é como assim no sentido de apreciei, foi legal, eu gostei. Dá para muitos contextos. Agora, no sentido de comer, de provar, pode ser transitivo direto. Se você vir por um acaso isso, não diga que está errado. Que é verdade. Depois você pode até conferir. Regências do gostar. Aí vai aparecer lá o gostar de e o gostar. Transitivo direto. Aí ele está enroscando aqui. Vai depender. Se a frase ela pode puxar. Quem sente, sente algo. Eu senti uma dor. Aí, ó, aí vai ser transitivo direto. Você sentiu, senti. Então, ó, se for nesse contexto, aí ele é indireto. É intransitivo, quer dizer. Mas não tem ele transitivo indireto. Não, só esses dois. Maria confia José em. Confia em José. Está fazendo coisa aqui, amigo. Deixa eu colocar aqui mesmo, ó. Não sei se vai ajudar muito, não. Vamos lá. Maria confia em José. Então, quem confia, confia em verbo transitivo indireto. Em José, objeto indireto. Maria foi mercado. Maria foi ao mercado. Verbo foi é o quê? Intransitivo, porque ele é o verbo ir. Já estamos espertos, né? E o que é ao mercado? Adjunto adverbial, de lugar. Isso aí. Então, mais um pouquinho, agora a gente vai entrar nos verbos especiais da regência, que são verbos que muitas vezes mudam de significado e mudam, portanto, de regência, igual o verbo gostar. Igual o verbo gostar. Às vezes é uma pequena mudança nele. Ele já tem uma alteração. Ó, vamos começar aqui só para a gente verificar quais os verbos costumeiramente cobram a preposição a. Ó. O ir, quem vai, vai a. Quem chega, chega a. Quem volta, volta a. Ou também quem volta, volta a de. Quem volta, volta para. Ó, existem outras preposições também que podem aparecer em outros contextos. Retornar a. Retornar de. Retornar para. Levar. Levar quem... Ó, aí o levar quando ele pede o a, ele está dizendo no sentido de não levar a nada ou levar alguma coisa a alguém também. Tá? Aqui, nesse sentido, para utilizar o a, ele vai ter que ser verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. São as possibilidades desse verbo aqui. Beleza. Não, não. A gente usa muito no coloquial, mas na norma culta é o chegará.
Aí pra, se for a sua casa, aí você tem que colocar o minha para não ficar estranho. Cheguei à minha casa. E se for a casa de alguém, aí fica mais fácil. Cheguei à casa da minha avó. Cheguei à casa do meu irmão. Dá. O ir dá para usar o para também. Além do a. Na verdade, a maioria dos que vão dar a ideia de destino, de estar se deslocando, acho que o para e o a vão ser sinônimos nessa jogada aí. Olha lá. Vou ao dentista, cheguei a Roma, voltei ao posto de saúde, retornei ao colégio, levei Maria ao cinema. Vocês estão vendo aqui com casos de ligações com o masculino e um só em que o A está sozinho. Aí eu pergunto, aqui vai crase no a Roma ou não? Tem que ter cuidado com os nomes próprios. Por quê? Os nomes próprios que dão nomes aos lugares, nem todos eles recebem artigo. Roma, por exemplo, é uma palavra que não aceita artigo na frente. Então, nunca vai ter o artigo para fazer a fusão. Goku vai vir sozinho. Vegeta não tem. Goku chega só de boa, que agora só eu na cena. Vegeta não apareceu agora. Porque essa palavra não aceita Vegeta. Não aceita artigo. Então não vai ter fusão. Vai ficar sozinho, ó. O A do chegar é que está aqui. Não tem artigo, gente. Aqui está só a preposição do chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Aí vai ter um macete, né? Que eu vou explicar para vocês na aula de crase, que não vou fazer agora. Vocês vão entender por que não rola crase antes de alguns nomes que representam, né, locais. Beleza. Agora vamos começar a falar de alguns verbos. Primeiro verbo, primeiro casalzinho é o antipatizar e o simpatizar. Esses dois serão transitivos indiretos, tá? Eles são VTIs. E nas duas situações, esta é a preposição adequada para eles. A gente já sabe, né? A gente já tem essa intuição. Agora, uma coisa importante é a gente corrigir um costume ruim que a gente tem com esse verbo, que é sempre tentar aproximar ao lado dele um pronome. Não existe pronome com antipatizar, apesar da maioria brasileira falar assim. Ah, eu me simpatizei com você. É só simpatizo. Eu simpatizei. Eu antipatizei com você. É, porque quando você está acostumado tanto a colocar, depois tirar, né? Aí você fica assim, ai, ai, ai. Parece que estou andando sem cueca na rua. Ok. Antipatizei-me com ela, simpatizei-me com ela. Então, não vai usar pronomes, ela se simpatizou comigo, nem o se, nada. Não enfia pronome com esses dois verbos. E eles nunca vão mudar de regência. A boa notícia é essa. Não é um verbinho que vai ser tipo, vai mudar de significado, vai mudar? Não, não tem. Ele só tem isso mesmo. Por que então a gente está falando sobre ele? Para te alertar sobre o me. Não use com pronome. Ok. Outro verbinho também que merece atenção é o obedecer e o desobedecer. Muita gente diz e usa sem a preposição. Tem que usar, porque esses dois verbos são transitivos e indiretos, os dois. Então, obedeço ao código de trânsito. Quem obedece, obedece a algo. Então, ao código de trânsito é o meu objeto indireto. Os brasileiros desobedecem aos sinais de trânsito. De novo, desobedecem aos sinais de trânsito. Meus alunos obedecem à diretora. Quem obedece, obedece a, e a diretora tem artigo. Crase. Beleza. Tá difícil, gente? É coisa nova para vocês? Vocês falam sem preposição, obedecer? Você fala assim, eu obedeço minha mãe? Então tem que arrumar. Então tem que mudar. Eu obedeço a minha mãe. Então vamos começar a colocar o a no obedecer para a gente começar. Ó, sabe como é que a gente acerta isso? Começando a usar no nosso dia a dia.
Por isso que eu não tenho mais problema com essas coisas, porque na sala de aula, por exemplo, além de, né, gente, também quem faz a coisa por tantos anos, decora, né? Não tem como. Você acha que eu sei matemática? Não, eu sabia quando eu tinha ensino médio. Porque toda semana estava lá, função, não sei o quê. Aí a gente tem que fazer toda hora. Agora, eu faço aqui há 15 anos. Então, como é que eu não vou saber? Eu vou falar para você, no início, nos primeiros anos, eu vivia colando no livro. Até eu pegar a segurança. Demora, mas vai. Então, é praticando. Um jeito legal é praticar já. Já começar a arrumar. Tá? Na hora que você sentir que você deslizou, corrige na hora na mesa. Para com esses verbos. Esses malditos verbos. Ah, verbos esquecer e lembrar. Bom, já aqui estamos falando de um verbo que, quando usamos pronome junto, ele muda a regência. Mas ele não muda de significado, isso é legal. Mas tem duas formas de usar o verbo. E as duas são possíveis. A primeira forma, por exemplo, tanto esquecer quanto lembrar, eles não vão mudar de sentido, certo? Só que eles podem, ora, ser transitivo direto e ora indireto. Vai depender. Não, ele não é um verbo que pede os dois ao mesmo tempo, não confunda. É o seu jeito de escrever que vai mudar a regência dele. Então, como assim, professor? Se você não colocar o pronome junto do verbo, ele fica direto, ó, esqueci o livro. Acabou. Quem esquece, esquece algo. VTD. Objeto direto. Agora, se o me chegar junto, o D vem junto. Ah, eu me esqueci do livro. Ó, o significado não mudou nenhum de um para outro. Só que quem se esquece se esquece de algo. Neste caso, ele é VTI. Porque ao ser preposicionado, ele ganhou, ao ser pronominalizado, ele ganhou preposição, objeto indireto. Não esqueça os amigos, aquele é objeto direto. Agora, não se esqueça dos amigos, transitivo indireto. Então, é só isso. Sempre que usar pronome, vai vir a preposição. Agora, tem um jeito que também as frases se comportam assim. Por exemplo, às vezes você não vai ter uma palavra pequenininha como complemento. Às vezes você vai ter uma oração que vai fazer a função de complemento. Olha lá. Lembrei a todos. Vamos colocar aqui, ó, sobre a feira de ciências. Ó, só para vocês compararem. Compara comigo. Lembrei a todos sobre a feira de ciências. Aqui eu tenho um adjunto adverbial. Aqui eu tenho um adjunto adverbial de assunto. Mas vocês estão vendo que aqui não tenho, ó, eu não tenho verbo. Vocês estão vendo? Eu tenho sobre, o a, o feira, o de e ciências. Eu não tenho nenhum verbo. Então, isso aqui para mim não é uma oração. É simplesmente igual vocês viram antes. Ó, é a mesma coisa como que vocês viram antes. Ó. Esqueci o livro. Esqueci-me do livro. Não esqueça os amigos. Não se esqueça dos amigos. Ó. Todas as estruturas foram simples. Mas, às vezes, pode aparecer um verbo na oração. E aí é o que você precisa entender agora. Às vezes, tu terás isso aqui. Tu terás. Lembrei a todos algo. Olha só para esse esquema, para você entender a regência. Eu lembrei algo a todos. Só que esse algo não é uma palavra simples. Ah, eu lembrei a data da prova a todos, professor. Ok, se você fosse fazer, lembrei a todos a data da prova. Ó, lembrei a todos a data da prova. Se fosse só isso a frase, me ajuda.
Se fosse só isso, lembrei a todos a data da prova. Como que eu resolvo a regência aqui? Quem lembra? Olha para a frase e não é lembra de algo, você não está vendo o D ali. Quem lembra, lembra algo a alguém. Que tipo de verbo é esse? Ele aqui está sendo direto e indireto. Cadê o objeto direto? A data da prova, é o algo. E a quem eu lembrei a data da prova? A todos, o termo preposicionado, ó. Não, só quando ele se comportar assim. Só quando ele fizer essa duplicidade, porque às vezes, ó, você pode perceber que ele trabalha sozinho, ó, aqui, ó. Tem hora que ele trabalha sozinho. Não tá. Se... Preposicionado. Uhum, sempre. Um vai ser sempre preposicionado e o outro não. Agora, aqui a gente tem o quê? Ó? Uma conjunção. Quando conjunção chegou, meu alarme liga e fala assim, ó, ih, tem oração chegando, oração. Se apareceu conjunção, meu amigo, tem oração no pedaço. E aqui é o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que a oração toda, daqui do que, daqui, até o fazer, daqui até o fazer, toda ela representa o algo? Olha lá, lembrei a todos, algo. O que é esse algo? Que tudo estava por fazer. Então, tudo isso aqui eu lembrei a todos. Lembrei a todos isso. Então, o que é isso aqui sendo uma oração? É uma oração objetiva direta. Ou seja, a função dela não é de objeto direto. A função do termo para o verbo lembrar é uma função de complemento. E às vezes nós temos orações complementares. Às vezes nós não vamos ter só o objeto. Eu posso expandir esse objeto em forma de oração. Olha aqui mais um exemplo. Eu quero seu beijo. Me ajuda. Analisa comigo. Sujeito. Eu. O que é isso? Que verbo? Transitivo direto. O que eu tenho mais? Seu beijo, objeto direto. Olha o que eu quero que vocês façam comigo agora. Eu vou transformar seu beijo numa oração. Vai continuar sendo objeto direto, mesmo sendo uma nova oração. Eu quero, aí eu vou ter que colocar uma conjunção para introduzir uma oração, porque essa é a regra. Uma oração nova surge à medida que eu coloco uma conjunção. Eu quero que, primeira oração está aqui, oração número 1. Oração 2 está começando a partir daqui. Eu quero que você me beije. Não, o beijar pode, porque quem beija alguém, né? Aí tá certo. Até daria, só que o que a conjunção, ela puxa os pronomes para antes do verbo, tá? Quando as conjunções estão muito perto, elas têm aquele poder de atração. Eu quero que você me beije. Ó. Aí como que eu descubro o valor dessa oração? Porque dentro dela também tem sujeito, também tem sujeito, também tem verbo e também tem complemento, ó. Lá dentro dela também tem os elementos. Só que perceba que essa oração toda, pensando ela num quadrado, ela faz complemento para esse verbo. Percebeu? Eu quero isso. O que é que o senhor quer? Que você me beije. Eu quero algo. Toda a oração é o meu algo. Então, aqui, é aí que a gente vai falar sobre isso amanhã. É a aula de amanhã. Aqui é o objeto direto. Só que o nome certo disso aqui é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É esse o nome que a gente vai conhecer melhor amanhã. Quando a gente percebe que algumas orações também fazem relação com as frases anteriores, ó. Mas amanhã a gente vai ter esse papo mais profundo, tá? A única coisa que eu quero que vocês percebam é,
é que as orações também, às vezes, serão complementos para os verbos. Tá? Atender. O atender pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto, indiferentemente, quando usa complemento e pessoa. Quando o complemento é pessoa, tanto faz. Então, se o complemento é coisa ou pessoa, vai ser tanto faz. Vamos dar uma olhada aqui agora, então. O presidente não atendeu o banqueiro. Se tiver atendeu o ou atendeu ao, tanto faz. Nenhum está errado. Tá bom? Como complemento pronominal, só aceita o. Ó, se tiver um pronome, só aceita o. O presidente não o atendeu. Como complemento pronominal, só aceita o. Se tiver que usar um pronome, por exemplo. Se tiver, então, que usar pronome, ele só aceita o, não aceita o lhe. Atenção, não aceita o lhe. O presidente não lhe atendeu, está errado. Se for ter que usar, se tiver que escolher um pronome entre o lhe e o, é o. O presidente não a atendeu, não o atendeu, nunca lhe. Never, never. Tá? Porque ele só aceita o indireto quando a palavra é especificada, não pode ser trocada por um pronome indireto. Essa é a exigência do atender mesmo. Tá? Ele só vai exigir quando a palavra seja especificada ou se tiver que usar o pronome, só vai ser aceito o. Vai ser transitivo indireto, agora ele vai ser só transitivo indireto. Ó. Aqui é a outra versão dele. Ó. Nesse caso, ele pode ser os dois. Agora aqui, ó, se for questão de telefone, só existe uma forma de dizer, com preposição. Atenda ao celular. Não é, peraí, eu vou atender o celular. Tá errado. Você não vai atender o celular, você vai atender ao celular. Até porque o celular não é uma pessoa para você atender. Tá? Para você dar atenção. Você vai atender ao telefone para fazer a sua chamada. Então, a secretária atendeu ao telefone e me chamou. Beleza. Então, o atender tem essas nuances da regência. Errado. Uhum. No caso do atender com o pronome, só o. Fulano vai o atender agora. Nossa, é muito comum, né? Eu acho que o povo está achando que é super chique, né? Lá no consultório, a mocinha pega e chega e fala para você, já o doutor vai lhe atender. Pode. O ti pode. Porque é só quando se refere à terceira pessoa, não pode usar o lhe. Porque na terceira pessoa estão presentes tanto o a e o lhe. Então, essa regra é quando se fala da terceira pessoa dos pronomes. Agora, os outros, o ti, o mi, pode ser usado. O médico vai me atender. O médico vai te atender. Tá certo. É só no caso desses pronominhos da terceira que o atender só pode usar esses dois. Ó. Que aí aquele lá não está válido para ele. Agradecer, perdoar e pagar. Esses verbos apresentam objeto de coisa e objeto indireto de pessoa. Olha a confusão. A gente está acostumado... Olha só. Nós estamos acostumados a ver o objeto indireto sempre ser uma pessoa. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. O objeto indireto é que vai ser a pessoa para mim. Então, lá, agradeço aos ouvintes a audiência. Então, aqui, ó. Mas também há essas possibilidades de trocar, né, em alguns verbos. Eu agradeço aos ouvintes. Aqui está normal. Aqui tem a pessoa mesmo, ó. Pode acontecer com o normal e pode trocar de lugar. Agradeço aos ouvintes a audiência. Ó, objeto direto
Eu agradeço algo a alguém. Aqui, ok. Ela perdoou ao agressor. Objeto indireto. Paguei o débito ao cobrador. Aqui é o clássico verbo transitivo direto e indireto, né, gente? Que a gente aprendeu nesses dias. Ó, VTDI, VTDI, VTDI. Então, é o caso dos verbos com dois objetos. Estamos acabando aqui, agora vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Ó. Uhum. É. Ah, objeto direto poderia ser a ofensa, por exemplo. Ela perdoou ao agressor a ofensa, vamos colocar aqui. Ou o empurrão. A gente poderia continuar e fazer mais um. Ah, verdade, é verdade. Porque aí eu não coloquei o objeto direto, né? Ah, só do jeito que ele está aqui, ele vai ser só indireto, né? Ele é só indireto aqui nessa frase. Agora, com os pronomes. Agradeci o presente. Vamos combinar com esse negócio aqui que também cai em prova. Ó. Quando usar o e quando usar o lhe, de forma correta. A gente já viu lá na aula de pronome que o e o a, eles são destinados aos objetos diretos, enquanto o lhe é destinado aos objetos indiretos. Gente, vocês precisam ter isso na cabeça, que isso aqui resolve o problema. Por exemplo, ó, se perguntar assim, ó, agradeci o presente, aí ele vai te perguntar, ele vai te dar a versão, agradeci-o ou agradeci-lhe? Você agradeceu o quê? A coisa recebida, não a pessoa que te deu. Então, você está agradecendo o presente recebido. Então, é a coisa, o objeto direto. Agradeci-o. Mas é isso. Não, nunca use pelo aqui. Não existe agradecer por algo. Eu agradeço a alguém algo. Essa é a regência correta. Foi bom você ter tocado nesse agradecer por, porque é justamente o erro que a gente comete com esse verbo. Por isso que a gente tem que estudar a norma culta, né? Agradecer ao mundo inteiro, com certeza. O mundo inteiro que não não gosta de gramática, é o Brasil inteiro, e aí erra mesmo. Agradecer por algo. Não existe. Existe o grato. Grato por, quando é adjetiva, quando é verbo, não é. Sim, grato pelo ato feito. É por isso que a gente costuma usar errado, porque a gente vai pelo grato, gratidão, que também, né, o substantivo também vai exigir o por, gratidão por isso. Aí a gente pega e transfere para o verbo sem querer. Mas não pode usar. Quem agradece, agradece algo a alguém. Uhum. Nunca vai ocorrer o contrário. Agradeci-o, porque é o presente. Agora, agradeci a você. Agora sim, o a você é o quê? Ele é objeto direto, é indireto, quer dizer, ó. Aí, por quem que ele trocaria? Obviamente que é pelo lhe. Agradeci-lhe o presente, ó, se fosse colocar na mesma frase. Aí estaria certo. Agradeci-lhe o presente. Aí tem que colocar a pessoa, ó. Não, você não vai colocar o presente. O presente já trocou, amigo. O é o presente. Você agradeceu o presente que você recebeu. Agradeci-o, porque, ó, pensa assim, amigo. Na frase já falou do presente. Entendeu? O contexto do presente já apareceu no período anterior. Aí veio a frase. Por isso, agradeci-o.
Ai, meu pai me deu um super presente, por isso fui lá na casa dele e agradeci-o. Agradeci-o o quê? Quem que é esse o? O presente. Bom, se é trocar o a você por lhe, por exemplo, para reduzir isso aí, é substituição pronominal. Não é isso, né? Tá, tá. Ok, então é isso, ó. Agradeci-o ao meu pai. Ó, eu vou completar para fazer um sentido melhor aqui, ó, por exemplo. Será que é o Zeugma que ela está falando? Agradeci-o ao meu pai. Olha lá. Agora, agradeci-lhe, beleza. Perdoei a ofensa, perdoei-a. Olha lá, você perdoou a coisa. Então, ó, perdoei-a. Ah, eu tinha uma dívida com você. Fica tranquilo, meu querido. Eu, eu já a perdoei. Ó, eu já a perdoei, a dívida. Agora, eu vou perdoar a pessoa que me deve. Olha lá, perdoei ao devedor. Perdoei-lhe a pessoa. Ou perdoei ao agressor. Paguei minhas contas. Isso aqui é mais fácil, né? A gente já está acostumado a falar isso aqui desse jeito mesmo. Paguei minhas contas. Agora, paguei-as. Agora, você vai pagar para a pessoa. Paguei aos meus credores. Paguei-lhes. Vocês perceberam, então, a conexão entre os lhes e as pessoas indiretas? Desculpa, objetos indiretos? Olha lá, o objeto indireto é o lhe. O objeto indireto é o lhe. Sempre isso em mente. Só no assistir que não vai funcionar o lhe. Porque o objeto indireto é a TV que você está assistindo. Então não vai fazer sentido usar o lhe para TV, tá? Também não. Vai ter que usar o a ele, a ela. Vai ter que usar uma outra forma para fazer esse resgate. Eu assisti a peça, assisti a ela. Assistir-lhe, não dá. Ah, mas e se eu fui lá assistir a Mariah Carey cantar? Não interessa, você foi assistir a ela. Nunca, nunca, nunca assisti-lhe. Tá? Não existe. Preferir. Já falamos um pouco do preferir, né? Olha lá. Apresenta objeto indireto introduzido pela preposição a. Prefiro trem a ônibus. Objeto indireto. E cadê o objeto direto? Prefiro trem a ônibus. O a ônibus é objeto indireto. Cadê o direto? O trem. É o que você prefere. O objeto direto sempre vai ser a coisa que você prefere. A coisa que você não prefere vai ser o indireto. Povo civilizado prefere democracia à ditadura. Esse verbo na língua culta deve ser usado sem termos intensificadores, como muito, antes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Eu prefiro antes trem do que ônibus. Não pode usar nada. Nada. Tá? Só, ele é bem básico mesmo. Prefiro você a ele. Acabou. E qual é a regência dele? Dupla, direto e indireto. Verbo aspirar. O aspirar tem vários sentidos, tá? E aí vai depender da mudança. Vamos falar aqui dos dois mais, né? Na verdade não é vários, só dois mesmo. O sorver, inspirar, inalar. Aí quando ele tiver nesse sentido mesmo de aspirar, ele é direto, gente. Olha lá, aspirei o perfume das flores. Aspirei-o. Se for nesse sentido básico de respirar, é isso, ele é direto. Agora, tem o aspirar de desejar, né? Eu aspiro àquela vaga desde quando eu sou criança. Olha lá, você está desejando. Você não está respirando a vaga. Você está desejando. E aí, nesse desejo, muda a transitividade. Vai mudar para quê?
transitivo indireto. E com a preposição a. Os brasileiros sensíveis aspiram a um país mais justo. Verbo transitivo indireto. Objeto indireto. Os brasileiros sensíveis aspiram a ele. Olha lá. Em alguns casos, o lhe não vai ser suportado. Vai ter que usar, no caso, no lugar do lhe, uma forma preposicionada junto com outro pronome. Ó. A ele, a ela, a eles, a elas. Assistir a peça, assistir a ela. Assistir as meninas dançando, assistir a elas. Então, tanto assistir quanto o aspirar, eles não aceitam o lhe nesse processo. Vai ter que usar essa forma preposicionada. E aí a gente fecha, vamos ver se é para fechar mesmo? É. A gente fecha com o verbo assistir. Olha lá, no sentido de ajudar, de prestar assistência, ele é transitivo direto, não tem preposição. As empresas de saúde negam-se a assistir os idosos. VTD, OD. De ajudar, sem preposição. As empresas de saúde negam-se a assistir los. VTD, OD. Por que ficou los aqui, gente? É, mas por causa do L. Por que o L? O R que caiu, ó. O R cai e acaba refletindo um L na sequência do pronome. Assisti-lo. E mais um pouquinho, aí, ó, para ver aqui, ó, quando troca por um pronome, né? No sentido de ver, no sentido de presenciar, no sentido de estar presente para ver a peça, o espetáculo, é transitivo indireto. Assistir a um filme ótimo. Assistir a ele. No sentido de caber, pertencer, é transitivo indireto também. Por exemplo, cabe a você fazer isso. Assiste a você essa responsabilidade. Conheciam esse verbo assim? Olha lá. Exigir qualidade é um direito que assiste ao consumidor. Né? A gente já viu isso em frases assim de consumidor mesmo. Assiste ao consumidor. Cabe a ele, no sentido de cabe a alguém. Caber a alguém. Nesse sentido também tem preposição, do mesmo jeito que é o caber a. Exigir qualidade é um direito que lhe assiste, que cabe a você, que lhe cabe. Né? Aqui o lhe aceita. Só no assistir de ver que não dá. Ó, no sentido de pertencer, tá ok para ele. Agora, de ver, a TV, não. Vamos que... Agora, a regência nominal, gente. Para ter regência nominal, vai ter que ter uma coisa que vai completar essa palavra. Por exemplo, é a relação existente entre um nome, que pode ser tanto um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e seu complemento, ou o seu adjunto. Então, algumas palavras vão se conectar a outras por meio da preposição. Tenho aversão à altitude. Aversão não é verbo, aversão é substantivo. Ó. Então, veja aqui, ó, presta atenção. Se eu tirar a frase, fica estranha? Tenho aversão. Sim, né? Ou seja, a expressão que eu apaguei aqui rapidinho, para vocês perceberem, ela fica dependendo dessa estrutura, porque ela é complemento nominal. A gente falou sobre isso ontem. E o complemento nominal ele precisa ser preposicionado. Então, ó, qual é a preposição na regência correta? O a. Fico feliz por você. Ó, aqui é o por, que vai estabelecer a regência entre o feliz, que é um adjetivo. Ela mora longe da escola, um advérbio. Olha lá, longe da escola. Complemento nominal, complemento nominal. Então, a regência nominal é só a gente ficar esperto com as preposições das palavrinhas. Não é tão difícil. Não é tão difícil, tá? Das nominais é bem mais fácil sacar. Porque a gente já tem o costume de falá-las
de um jeito mais correto. Olha aqui, ó, vamos para mais algumas palavrinhas. Talvez algumas novas para vocês, não sei. Olha lá. Admiração. Quem tem admiração a alguém ou por alguém. Quem tem aversão a algo, ou aversão para algo, ou aversão por algo. Ó, na nominal tem mais preposições possíveis para isso. Quem faz um atentado contra ou um atentado a alguém. Quem é bacharel em. Quem tem capacidade de ou capacidade para. Quem tem devoção a, para, com, por. Quem é doutor em. Quem tem dúvida, todo mundo tem dívida. Quem tem dúvida acerca de, tem dúvida em, tem dúvida sobre. Quem tem horror a. Quem tem impaciência com. Quem tem medo de. Quem tem obediência a. Quem tem ojeriza a por. É tipo um nojinho, né? Ai, eu sinto um... Não tem na lista gramatical outras opções pro horror. Tem o horror, mas eu acho que também aceito o horror de, horror por. O horror por eu posso confirmar para amanhã para você, mas eu não tenho certeza. Mas o horror de, eu já vi. Tem horror a isso, né? Seria mais isso mesmo. Proeminência sobre, respeito a, respeito com, respeito para com, né? Esse para aqui não é para ter essa vírgula não, tá? É para com. E respeito por. Pro material, eu não vou ficar lendo agora o resto, mas eu trouxe mais uma lista imensa para vocês, tá? Aí vocês podem conferir depois como é que funciona. Beleza. Vamos exercitar? Vamos embora. Diminui. Ah, esse aí é o... é o sintético. Isso mesmo. Nossa, nem ia lembrar. Obrigado. Ó, beleza. Exercícios. De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, o verbo em destaque em seus princípios são simples e reveladores. É... Volta para a base dele. Quem é o verbo são? Tá. Isso não te lembra nada? Ligação. Verbo ser, verbo de ligação. Às vezes é tão fácil, gente. Quando aparece um de ligação, é tão... Ainda mais um desse aqui, ó. É um presente para você ver um verbo ser. É uma ligação, é só isso. Ai, mas quando vem o verbo daquele, né? Daqueles verbos assim horríveis. Aí tem que dar trabalho. Olha lá, mais uma questão. De acordo com os estudos de regência verbal, vocês percebam que a FUNCAB, ó, 2014, 2016. A questão praticamente é igual. O enunciado é praticamente cópia-cola. Eles só mudaram a frase, porque mudaram o texto, logicamente. De acordo com os estudos de regência verbal. Próxima questão. De acordo com os estudos de regência verbal. Olha lá, mesma questão. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica e do julgamento dos outros. Gente, ó, vamos perceber mais também aqui. Peraí, parece que eles nem mudaram a alternativa. Confere comigo. Ah, mudaram um pouquinho a ordem só. Só um tiquinho. Mas tá lá, ó, na letra D, de novo, de ligação. D, não vou nem marcar. D, de novo, ligação. Essa outra, sobre a regência do verbo lembrar. Eba, a gente sabe, olha lá.
sobre a regência do verbo lembrar nos trechos. Não quero mais me lembrar de nada. Me lembrar de. Aqui que verbo que ele vai ser? Transitivo indireto. Já marca aqui, ó. Ele já é VTI. Para lembrar pequenas coisas. Quem lembra, lembra algo. Eu vou lembrar pequenas coisas. VTD, objeto direto. Vamos agora analisar. No primeiro caso, o verbo é transitivo indireto. No segundo caso, o verbo é transitivo direto. 2. No primeiro caso, o verbo é transitivo direto. Já mentiu. C. Nos dois casos, eles são transitivos diretos. No primeiro caso, ele é intransitivo. Passou bem longe. E, nos dois casos, os verbos são transitivos indiretos. Não. Então, letra A. Mais uma. Ao se reescrever a oração adjetiva destacada em os idosos que ele conheceu em Roma, muitas vezes não eram tão felizes como descreviam os gregos. Cometeu-se um erro de regência nominal em com quem ele teve contato em Roma. Ó, e quando fala de regência nominal, fica atento na preposição, hein? Cola na preposição. Já vamos até fazer isso aqui, ó. Por quem ele mostrou interesse em Roma, dos quais ele tomou conhecimento em Roma, nos quais ele encontrou apoio em Roma, que ele pediu colaboração em Roma. Ou também pode ser aqui, ó. Com quem, por quem, dos quais, nos quais, que ele pediu. Também aqui pode ter um probleminha aqui, ó. Por quê? Sempre tem um rolo também com essas frases que são preposicionadas. Primeiro eu quero que vocês me respondam uma coisa. Vocês sentem alguma estranheza lá no em Roma? Não, lá tá tudo bem. Então, porque o problema não é lá. É aqui, ó. E como que eu vou saber aqui, professor? Olhando para a palavrinha que está dentro da frase, ó. Com quem ele teve contato. Quem tem contato com. A preposição fica antes do que. Tá certa? Por quem ele mostrou interesse. Quem mostra interesse por. Tá certo? Quer continuar? Sem minha ajuda? A gente pode... mas também é aceito, né? Se tá possível de existir, vamos deixar. Olha lá, ó. Dos quais ele tomou conhecimento. Quem toma conhecimento, toma conhecimento de algo. Nos quais ele encontrou apoio. Quem encontra apoio em. Que ele pediu colaboração. Quem pede colaboração, ou que ele pediu colaboração em Roma. Colaboração para ou colaboração de. Olha lá, não colocou. Letra E. Tinha que ter aqui, ó. De que, para que ele pediu. Acho que o para seria o mais adequado. Para que ele pediu colaboração em Roma. Olha lá, faltou a preposição voltar aqui. Então, esse era o bizu da questão. Tá vendo? Eu fui nas preposições que eu pude encontrar, não achei nada. Aí eu vou tentar achar outras preposições em outros lugares e tentar analisar isso. Última questão antes do conteúdo de crase. Quanto à regência verbal, indique a alternativa que apresenta a correta substituição do termo destacado no fragmento do texto. Correta substituição. Outras estarão incorretas. O braço da poltrona estreito não acolheria os cotovelos. Será que eu posso trocar os cotovelos por lhes? Por que não? Porque lhes remete à pessoa. E o que é que eu vou acolher? Os cotovelos. Então, quem acolhe
algo, inclusive nem poderia, porque o lhe é só objeto indireto, ó. Os cotovelos é objeto direto. Então, não, não. Qual seria a opção? Os. Não os acolheria. Ela abriu o jornal. Ela lhe abriu. Ai, ai. Mas, ó, gente, sem essa aula, um monte de gente sentiria dúvida nisso aqui, hein? Meu Deus, eu não sei para onde sair, professor. Então, lá, não dá. Tinha que ser ela o abriu. Dar à dona do poderoso cotovelo... Eu queria ler esse texto depois, né, Lama? Dar à dona do poderoso cotovelo uma ilusória sensação. Acho que é Machado de Assis, se eu não me engano, esse aqui. Dar à dona do poderoso cotovelo uma ilusória sensação. Dá-la uma ilusória sensação. Dará alguém. Como é que seria? Dar-lhe. Dar-lhe. Dar-lhe uma. Inclinou a poltrona. Inclinou-lhe. Inclinou-a. Então vamos lá, né? Tá aqui então. Como aqueles soldados que, na batalha de Iwo Jima, desfraldaram a bandeira. Desfraldaram na. Por que vai na? Porque o verbo terminado em M acaba fazendo aquela coisa do N junto. Letra E. Agora vamos aqui conectar isso que a gente aprendeu de regência ao conteúdo de crase. Vamos lá. Isso, só sabendo que o lhe é indireto, já dava para respondê-la. E pode aguardar. Pode sempre aguardar uma provinha com questão assim, ó. De lhe e o é. Vamos lá. Crase. Então, crase é o que mesmo? Fusão. Fusão de quê? A preposição que já vem pela regência, que eu sei de onde ela vem agora, e o artigo se vier. Se o Vegeta vier, vai ter jogo, senão não. Bom, vamos começar aqui com um esquentazinho, um bafão que rolou um tempo atrás com Caetano Veloso. O Caetano Veloso, ele fez um shade com uma pessoa que mandou um inbox para ele, né? Ele fez tipo ele viu que a falecida cantora Natalie Cole fez uma homenagem, uma música dele e tal, lá no Grammy Latino. Ela foi lá e cantou Caetano Veloso, né? Uma cantora dessa, de nome, cantar uma música no brasileiro é um momento único. E aí, a pessoa que postou a foto fez esse comentário. Nossa homenagem a Natalie Cole, uma das maiores cantoras do jazz americano que perdemos hoje, na foto, nos ensaios para o Latin Grammys 2012, em que Natalie cantou A Little More Blue, em homenagem a Caetano. Aí enfiaram a crase lá antes de Caetano. E aí ele, ó, a pessoa foi bondosa o suficiente para avisar o Caetano. Olha aí, Caetano. A gente postou hoje no site. Aí ele respondeu, adorei. Fiquei sabendo da morte dela aqui agora. Ela cantou divinamente minha música. Pena ter uma crase errada. A Caetano, interrogação, 5 vezes. Não sou mulher. E ainda por cima, sou baiano. E mesmo que fosse mulher, estranharia ver um artigo definido antes de meu nome. Eu quero que vocês me expliquem isso aqui que ele falou. O que tem a ver essa história de sou baiano e estranharia ver? Mas eu estou falando do nome. Ele está falando de nome de pessoa aqui. Ele está falando que mesmo se ele fosse mulher e tivesse o nome feminino, ele ainda assim estranharia ver um artigo na frente do nome dele. O que ele quis dizer com isso? Será que na Bahia o povo não gosta muito de usar artigo nos nomes? Eles omitem lá. Apesar de eles saberem que isso não é, de repente não é correto para norma culta, mas na Bahia eles não costumam usar artigo. Eles falam assim, vou lá em Jéssica. Vou lá, hein? Também, né? Nós também temos. É, é. Não, mas aí ele erra e coloca o artigo o.
O cuiabano. Mas lá eles não costumam. Eu vou lá em Jéssica. Eles nem falam nick. Nós cuiabanos que tem esse nick, não existe, né? Aí eles usam a preposição em. Vamos lá em Pedro. Vamos lá em Pedro, em Pedrinho. É engraçado, eu já sei parar para escutar. Quem já teve a oportunidade de dialogar com uma pessoa de Bahia é o em. E não é o na. Vamos lá na menina? Não. Né? A não ser que menina, acho que menina dá, mas quando é nome próprio, eles meio que omitem. Então foi essa aqui, o Shade de Caetano Veloso. Tá? Muito bem. Não vai então crase antes de nomes? Vai. Mas no caso dos nomes masculinos, geralmente não. Só vai em um caso muito especial, mas que eu vou falar mais pra frente. Em um único caso, nomes de homens recebem crase. A moda dele. Isso mesmo, com aquela expressão. Bom, vamos aqui ter alguns contextos, né, da nossa vida cotidiana do nosso Brasil afora. Bom, uma pessoa foi à Cachoeira do Escorrega, que não é, evidentemente, aqui no Rio Grosso. Deixa um pouquinho aí, ó. A Cachoeira do Escorrega, Escorrega Falls, a 50 metros. A crase lá nos 50 metros. Aí, olha só que legal. A pessoa que tirou a foto, deve ter sido certamente um professor de português, né? Foi lá, tirou a crase, fez um serviço de utilidade pública e tirou outra foto para todo mundo ver o que ele fez, ó. Então, olha lá, agora ele acertou. Então, esse aqui foi um cidadão mesmo, viu? Foi lá e arrumou. Foi lá e raspou assim a crase da placa e levou a crase embora. Muito bem. Por que que não vai crase nos 50 metros? Olha, existe crase antes do numeral. Mas é lógico que não assim antes de metro, porque metro é uma palavra masculina. Não é o número que vai determinar a presença da crase, é a palavra da frente do número. Se ela for feminina ou masculina, é isso que vai determinar. Por exemplo, ó, eu vou dar aula amanhã às 8 horas. Por isso que tem crase. Às 8 horas. Horas. Com crase, por causa do das. Uhum. Uh, Veja que nesse caso, ó, está aberto da. Você usou primeiro, na primeira parte você já usou o artigo. Então você tem que repetir o artigo também. Então vai ter crase aqui e preposição. É das 5 às 8. Tanto A no da, quanto crase no A. Tá? Então tem sim com os números. Mas o que vai determinar é a palavra que está à frente do número. Metro é masculina. Então não dá. É o intervalo agora da gente? É intervalo?